Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar na tarde de hoje, que vamos estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, que descortina meandros, nuances que antes, no passado recente e antigo, não revelavam o que desconheciam. Do tempo de Kardec para cá, os seus contemporâneos, Lozano, Grandeli, etc., e mais recentemente Chico Xavier, nós entramos no conhecimento de fenômenos espirituais. Então, porque o Espiritismo é classificado de ciência, filosofia e religião. Ciência porque estuda os fenômenos espirituais. Religião porque trata com a página, foi exemplo disso, vamos dizer, mais fortemente, com uma intensidade maior do Evangelho de Nosso Senhor, né? Nós podemos e devemos aplicar, nos esforçarmos para aplicar no dia a dia, né, nos acontecimentos da nossa vida, até naqueles dolorosos, né? Por exemplo, a perda, entre aspas, porque o Espírito é imortal, nós somos imortais. Desencarnou algum amado, mente amada, ele continua vivo. E se a gente ficar chorando amarguradamente ao pensar nele, achando que o mundo... E nós não vamos para lá. Mais perto do que a gente às vezes pode imaginar, né? Quer dizer, então o Espiritismo fala de tudo isso. Teve até um espírito que falou, mais de um espírito jovem, que deu uma comunicação pelo Chico e dizendo para a mãe pensar, de parar de orar diante do... chorar desesperadamente diante do retrato dele, que era como se ela enchesse um copo de fel, que é uma coisa amarga, né? E desse para ele beber. Qual é a mãe que ia fazer isso com o filho? Então, lógico que a dor, a perda de um filho em uma mãe é uma coisa que só ela e Deus é que sabe. Mas existem remédios, o Espiritismo dá o remédio para essa dor se modificar. O Augusto César, né, um rapaz que jogava basquete, estava jogando em São Paulo, forte, bonito, aí desmaiou, passou mal, ataque cardíaco, semanas depois ele desencarna. Então a mãe era espírita, era fundadora, tinha dinheiro, era fundadora do centro espírita. E ela foi ao Chico Xavier lá, e mãe, continue trabalhando, aumente, dobre a capacidade de trabalho, vá ao encontro dos pobres, que você vai ter suavização da saudade, das dores da saudade, e eu estou junto com você. Igual aquele rapaz que falou, acho que muitas aqui sabem decor, né? Aquele rapaz que desencarnou novo, era poeta, a mãe foi lá. O pai desse Augusto César, ele pagava o coveiro para dormir na lápide noturna do filho, para ele não ficar sozinho à noite. Dava dinheiro. Aí depois o Chico recebeu comunicações e acabou com tudo. Aí eles levavam periodicamente carretas de alimentos para o Chico Xavier. Quer dizer, aí fundaram o centro aumentaram 500 pessoas, 400, e o Chico ia lá lançar livros, etc. Se tornou até Dona Nena Galvez, né, e o marido, estão encarnados até hoje e trabalham até hoje. Quer dizer, o trabalho é o maior remédio. E a prece. A gente não precisa entrar em minúcias. Senhor, eu perdi meu filho, o senhor deve saber a maneira como é que foi. Minha mãe desencarnou, o senhor sabe como é que foi? Foi no hospital tal, naquilo da dó. Não preciso falar isso. Olha aqui. Emmanuel, o livro Rumo Certo. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer na vida.
tens contigo, olha que imagem interessante ele colocou, à frente, a retaguarda, à esquerda e à direita, é assim que ele fala, a força do companheiro invisível, que te resolve os problemas sem perguntar, e que te provê todos os recursos, provê, indispensáveis à paz e à sustentação dos teus dias. Ele que te ama, trabalha e serve, sem descanso, espera que andes, trabalhes e sirvas, quanto possas, do jeito que a gente puder, visitar o hospital. Tem um hospital em Jacarepaguá, quem quiser já estou dando um anúncio. É a beneficência portuguesa, acho que é espanhola, beneficência espanhola, lá em Jacarepaguá, na rua Florianópolis, numa curva. Os velhinhos, só tem velhinhos, a maioria não tem visita. A maioria não tem visita, então se quiserem ir lá visitar, vai ser uma bênção. Cada meia hora, 40 minutos, uma hora que nós ficávamos conversando. O velho gosta de conversar, o velho, eu sei, talvez até por um pouco de experiência própria, o velho, a gente fala muito, fala. Então tem alguém que ouça. Está falando. Daí quando ele não quer mais, cansou de falar, agora você fala, eu quero ouvir. O outro tem que falar qualquer coisa que ele quer ouvir. E quando ele está cansado de falar, de ouvir, ele pode ir embora, volta amanhã que agora está cansado, etc. Então a doutrina espírita, então ele continua aqui, ó. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequenos programas e se regozije, pequenos programas. Ele não precisa fundar casa de instituição filantrópica para ninguém. Pequenos problemas, né? Varrer centro espírita. Tinha um espírita famoso, experiente, a pessoa chegava, eu estou querendo me suicidar, eu estou cheio de problema, estou depressivo, mas me disseram para vir aqui, que aqui é a última salvação, para ver se eu me salvo, que aqui tem remédio para talvez eu não concretizar este gesto sinistro. Estou pensando. Aí, sim, olha, o senhor bateu na porta certa. Está vendo aquelas vassouras ali? Tinha um monte, curiosamente, tinha uma dúzia de vassouras, todas novas, novinhas, pensava nova, pensava da boa. Pega uma lá, aí pegava uma vassoura. Sim, e agora? Com a vassoura na mão, aparvalhado, nem sabia segurar direito a vassoura, você vai para o Zé no centro. Vai indo, até onde aguentar. Tá? Aí ele vai, e agora? Senhor, vamos conversar um pouco, falar sobre o Evangelho. Quando eu volto? Amanhã. Ele era aposentado, o diretor, estava todo dia no centro. Aí no dia seguinte, e agora? Pega a vassoura. Pô, é bom botar o teu nome na vassoura. Aí ele botava o nome. Então quando a vassoura ficava gasta, a pensada ficava gasta, ele, já gastou, pega outra. Continua. Mas eu vou ficar varrendo a vida inteira sempre. Não, quando você gastar mais 5, 6 vassouras, você está pronto para entrar em outros trabalhos mais substanciais do centro espírita. Mas enquanto isso ele ia falando, igual a uma cliente minha até, vou falar, eu não fiz nada demais, porque a minha profissão lembra um pouco o açougueiro, eu sou dentista. Então, mas hoje está mais organizado, sem dor. Né? Antigamente se perguntava, com dor ou sem dor? Sem dor. Então, sem dor é mais barato. Com dor é que é mais caro. Ninguém dizia que doeu. Se a gente falasse doesse, doeu é mais caro. Todos diziam que não tinha doído. Mesmo se contorcendo vermelhos, mas era mais barato, ele dizia sem dor. Então, eu puxei esse assunto para falar o que mesmo que eu esqueci. Oi. Da vassoura já contei.
Assim, a paciente minha, a pandemia de suicídio que o noivo desencarnou, foi assassinado em São Paulo. Esqueci de botar água para não beber aqui. Então, vou num centro interessante. Sabe qual é a água que eles botam? Naquele copinho de café. Aí eu encho 5, boto um do lado do outro. Eu vou beber só um copinho da frente. Aí eu falei, não tem um copo maior aqui, não. Tem, na próxima, nunca na próxima. Até hoje eu estou esperando a próxima. Eu falo há 15 anos já. Eu já estou em 8 copinhos pequenos, um do lado do outro. Bom, então olha aqui. Ela queria se matar, ela queria se suicidar porque o noivo foi assassinado. E é para vocês verem os nossos pensamentos têm uma influência muito grande na atração de espíritos doentes ou não, espíritos bom, obrigado. Varrendo o senhor, está vendo? Está com a vassoura na mão, já veio água aqui. Então, que eu achava que o sócio é que tinha matado, assassinado o noivo, que o noivo morreu em São Paulo, e o noivo se chamava Washington. E ela achava que o sócio dele, na oficina, tinha assassinado o noivo para ficar na oficina. E todos ouviram falar da Dona Célia, uma médium que tinha aqui, que tinha uma capacidade de identificação de espíritos fantástica. Você conhecia, né? O Chico Xavier uma vez eu assisti. Quem é do Rio de Janeiro aí? No final, multidões atrás do Chico, sofrendo, né, querendo alívio, consolo. Eu não podia atender todo mundo, 500 pessoas no dia. Aqui é do Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro não precisa vir aqui. Vai na Dona Célia, lá que ela resolve o problema. O Chico mandou aí na Dona Célia. Então essa moça, a pretexto de fazer um exame, eu marquei uma consulta no dia seguinte, porque o chefe dela que tinha telefonado para mim dizendo, a Nádia, igual se alguém conhecer ela aí, ninguém conhece ela. Aí, ela está com ideia de suicídio, porque o noivo foi assassinado, aí contou o caso, né? Aí eu marquei para o dia seguinte, ela apareceu lá triste, melancólica, uma expressão de sofrimento, e magra, não comia, queria morrer. Aí ela sentou na cadeira e eu falei assim, a força das palavras. Hoje eu não marquei você para ver nada de exame nenhum, de dente, nada disso. Eu fico olhando para mim, eu marquei você hoje aqui para falar sobre a imortalidade da alma. Aí eu comecei a falar de doutrina espírita, de reencarnação, dei livros para ela, folhetos, etc. Ela falou dando ideia, ela falaram para a Dona Célia, ela foi, ele mandou a primeira mensagem logo, Nádia, não foi o meu sócio que provocou o ensimasse, estava na minha programação espiritual, eu tinha dívidas do passado. Como é que a Dona Célia sabia que o noivo dela estava no Washington? Rapidamente. Ela foi mais 2 vezes, recebeu mais 2 mensagens do Washington, aí parou com aquela ideia, mudou. Aí ela ganhou um cachorrinho, foi no veterinário, e aí casou com o veterinário. Assim, resolveu o problema dela. Então, isso é um dia. Aí então, está pensando em visitar um veterinário? Procure um veterinário. Faz uma prece, abre um livro de se acham. Livro espírita eu tenho várias obsessões. A maioria delas são auto-obsessões, quer dizer, eu me auto-obsessão com frequência, né? E uma delas é, por exemplo, eu faço uma prece, eu quero encontrar uma pergunta, uma página do Evangelho, do Livro dos Espíritos, faço uma prece e abro. Nunca cai naquilo que eu estou precisando, nunca cai. Cai em outras coisas. Por quê? Porque a prece não subiu, não tem companhia do lado para abrir o livro, não tem. Cai sempre em assuntos. Porque essa página que caiu do adultério tem um significado importante. E um deles que está escrito ali, né,
é que nós temos uma tendência para ver o mal dos outros, o defeito dos outros e os nossos. Não, a gente sempre tem que olhar lá. É político, é isso aqui. Político é uma profissão terrível, das piores que possa existir na vida. E se ele não for amigo dos amigos do alheio, ele vai ser banido do partido, quer dizer, ele, sei lá, tem que entrar para o time, né? Quer dizer, então é coisa, a gente tem que rezar por eles, nós temos que rezar pela Dilma, que está tentando, coitada dela, né? Temos que orar por ela. Os espíritos falam isso, o Chico fala isso. Então o espiritismo é isso, tem. Se for para mim, diz que eu não estou olhando. Então essas nuances, a Nádia, uma vez ela estava, na quarta vez que ela foi lá, estava com a mãe velhinha, e um calor de aqui no ginásio do Sampaio Atlético Clube, né, que é da série aí, estava um calor muito grande e a mãe velhinha pensou. Isso é para a gente ter uma ideia de como é que é o esquema do pensamento. Depois vou dizer aqui, através do livro Voltaire, a função, o que eles fazem, o que nós fazemos através dos pensamentos, das ações e das nossas ações. O que o Frederico Figner, que era um espírita trabalhador e atuante, o que ele sentiu assim que ele desencarnou. Então, essa Nádia estava lá na última vez e ela pensou, se hoje no meio-dia tanto um calor danado, estava no verão, né? Se não tivesse mensagem hoje, se eu não fosse receber uma mensagem, minha mãe aqui do lado, ela está velhinha, pode passar mal nesse calor, nessa estufa, eu iria embora. Quando ela acabou de pensar, a dona Célia pegou o microfone lá na frente e falou, Nádia, falou o nome todo dela, ela levantou o braço, o Washington está dizendo aqui do lado que você pode ir embora, que hoje não tem mensagem. Ela tem. Você viu essa? Então, ela pensou. Então o espiritismo, a religião é isso. É a gente procurar aperfeiçoar os pensamentos, os desejos. Eu vi parabéns, não sei quem fez aniversário, deu meus parabéns, é natural que numa data, né, de aniversário a gente comemore, né, uma alegria para os parentes e tudo, mas em termos de alimentação, por exemplo, tem muita gente que parte antes do tempo porque come demais, né? Então, mas nós temos 2 tipos de alimentação, 2 tipos. De segunda a sexta é a saudável, sábado e domingo é a gostosa. Sábado e domingo a gente conta tudo a dieta que fez, né, durante a semana, né? Durante a semana. Quem é que gosta de alface aí? Vocês são melhores do que o pessoal que não liga. Quem é que gosta de quiabo? Coisa bacana, tá vendo? Tudo saudável. Giló, alguém gosta de dizer? É saudável. Agora e sábado e domingo? Churrasco, hambúrguer, não sei o que, frituras, né? Batata frita. Igual aquele, eu já vi muitas vezes, olha que delícia, tem visto, em carros, aquele plástico. Foi Deus que me deu. Vocês já viram? Só que eu já vi várias vezes em Chevette 63, Fusca 60. Eu não vi nenhum plástico, foi Deus que me deu uma Maserati, uma Mercedes. Alguém já viu? Não. Kombi enferrujada. Então, quer dizer, então no espiritismo, eu vou falar um conceito de um espírita conhecido de todos nós. Sabe o que ele falou? Olha que coisa interessante. Olha que interessante. Neste momento, trilhões de células do nosso corpo andam bisbilhotando. Interessante a expressão que ele usou. Os nossos pensamentos. Se eles forem bons, elas vão se sentir bem, as células. Se eles forem maus, de tristeza, de melancolia,
melancolia, elas vão passar mal. Sabe quem falou isso? Deepak Chopra, um médico americano que não é espírita. Ele que falou isso. Quer dizer, os médicos americanos já estão estudando a função do pensamento sobre nós, sobre as pessoas. Teve um médico, amigo, colega do Deepak Chopra, que fez uma experiência. Ele pegou uns religiosos que visitavam o hospital onde ele trabalhava, a enfermaria que ele era o chefe. Ele pegou os religiosos e dividiu a enfermaria pela metade de doentes. E sem falar para os doentes, ele pediu aos religiosos para orarem, dava o nome de cada dos doentes, para cada um dos religiosos, para orarem 3 vezes por dia para aqueles doentes, em hora certa. E a metade dos outros enfermos, nada. O índice de cura, de melhoria, de suavização dos sintomas, naqueles que não sabiam, mas que recebiam prece dos religiosos, foi muito maior do que os outros. Olha o efeito da prece. O Chico falou, você está sentindo uma dor imensa, uma dor pungente, faça uma prece. Sabe como? Pede socorro. Socorro. Senhor, socorro. Não precisa entrar em minúcias cariocinéticas, falei bonito, em detalhes. Não, pede socorro. Aquilo que Emmanuel falou, que ele está à frente, atrás, à esquerda, à direita. Deus, aquele falou, olha aqui. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda, da tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Então, não há dúvida. Nós que somos espíritas, nós temos que cultivar, nós temos que criar em nós o hábito da prece. Antigamente, quando eu comecei na doutrina espírita, há 85 anos atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, era só o culto do Evangelho no lar, né? Amor bonito, uma vez por semana, um dia e hora certos, né? Agora não, agora nós temos que rezar, temos que fazer o culto todo dia. E se melhor ainda, fazer de manhã e de noite. E faz querendo um culto maior, família, né? Família, todo mundo entra na dança e vai ser bom. É adquirir o hábito da prece. Mas não é comigo, nós vamos passar pelos problemas. Vamos passar pelas provas, pelas dificuldades que nós temos que passar por força de uma programação reencarnatória, que sempre foi supervisionada por um espírito que sabe muito mais do que a gente, que está num estágio de muito mais elevação do que nós. Então ele sabe qual é. E nós vamos ter que resgatar primeiramente a falta pior. Né? Os livros falam isso. Os livros falam isso. Então, no Espiritismo, olha o que Emmanuel fala, Emmanuel. No Espiritismo aprendemos que a fé não pode ser improdutiva. Né? Nesta vida construímos a vida futura. Quer dizer, eu vou ser na próxima encarnação o que eu sou hoje. Então é uma questão de escolha, né? A vida são horas e horas, 24 horas por dia de escolhas. Quem faz as escolhas somos nós. O que fazemos, o que pensamos, se somos coléricos, se não somos, se somos simpáticos, se não somos, e por aí vai. Então ele diz, não pode ser improdutiva. Nesta vida construímos a vida futura, renovados hoje, mais tranquilos e felizes na próxima. Conforto aos outros, damos conforto aos outros, hoje será o nosso conforto de amanhã, vamos receber o nosso conforto de amanhã. Consolo hoje aos que padecem, apoio providencial a nós mesmos. E aí já começa a promessa, né?
a gente consola, ajuda. Aquela moça que uma coisa simples, o chefe dela me pediu ajuda, eu falei uma frase que me veio na cabeça. Não, nós viemos conversar aqui hoje sobre a imortalidade da alma. Assim, talvez eu nunca tenha falado, pensado nisso, né? Os materialistas, né? No fundo, todos, a maioria esmagadora, no fundo, até o índio, o espírito primitivo, ele tem a ideia de Deus, que Deus existe. Mas isso precisa ser desenvolvido, né? Precisa ser desenvolvido. Então, Paulo de Tarso, quando mudou, resolveu: Senhor, o que queres que eu faça? Ele encontrou Ananias, foi o primeiro que ele foi, né? Então, olha o que Ananias falou para ele. Não está aqui na tua nota, eu vou pegar daqui a pouco. Mas encontrou Gamaliel. Olha o que Gamaliel falou para ele. Paulo, é necessário adaptarmos-nos ao Evangelho. Isto é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Esse doutor Deepak Chopra, ele recebeu um cliente rico, milionário. Ele é psicanalista. Acho que ele continua encarnado, está vivo. Ele é psicanalista. Aí o cliente sentou, sim, pois não. Ele falou: doutor, eu sou milionário, eu já fui a todos os lugares que o senhor possa imaginar do mundo. O que eu quero, o que eu desejo, eu consigo. No dia seguinte, eu compro, eu tenho dinheiro para comprar. Minha família é boa, minha esposa é magnífica, os filhos. Já tive aventuras, tive prazeres outros, mas entrei em depressão, não sei porquê, estou cada vez mais depressivo, então eu vim aqui consultar com o senhor. Tomei calmantes, antidepressivos, fiz tudo, não adiantou nada, então eu vim consultar com o senhor, que eu acredito que seja o último passo que eu poderei dar na vida para sair desta depressão. Aí o médico ficou olhando para ele, o doutor Deepak Chopra ficou olhando para ele, que ele perguntou: o que é que está me faltando? Aí ele: só está faltando para o senhor uma coisa. O quê? Conhecer a sua alma, estudar a sua alma. Aí o médico disse que falou, o doutor Deepak Chopra, no livro dele, disse que falou isso e ficou esperando que o outro tivesse uma reação violenta ou qualquer coisa. O outro olhou para ele e falou: é isto mesmo, o senhor acertou. Nunca tinha pensado nisto, né? Porque o Espiritismo, aquelas 3 perguntas clássicas da doutrina são fantásticas para nós falarmos para os neófitos, para nós mesmos, de vez em quando, claro, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então é isso. O materialista não pergunta isso. O materialista sequer pensa em Deus. Eu tive um amigo, um grande amigo, mas ele é um amigo cirurgião geral e fantástico, materialista, ainda não acredita em Deus, mas é uma pessoa corretíssima. Então olha o valor dele. E ele, inclusive, declarava imposto de renda e não sonegava centavos, ele não sonegava. A pessoa que vos fala aqui, de vez em quando, tempos atrás, podendo, sonegava. E aí? Tem alguém que já sonegou? Ah, ainda não.
vocês não, nenhum de vocês tem certeza absoluta. Aqui, nenhuma de vocês, ninguém sonegava. E ele não sonegava. Aí perguntei, fulano, vem cá, por que você não sonega imposto de renda? Aí ele, não, primeiro que eu não quero me aborrecer, não quero me incomodar. Segundo, eu não quero me declarar, porque eu ganhei. E terceiro, foi aí que eu tive vontade de um buraco abrisse e eu ficaria celebrado no buraco. E terceiro, é certo isso? Ele materialista. O religioso era eu. Ele materialista. Ele me deu uma lição. Eu fiquei olhando para ele assim. Eu operava gente, eu trabalho no Hospital Dama Filho. Eu operava gente, sexta-feira ele tem um sítio lá no estado do Rio, vai todo fim de semana. Quando ele operava, sexta-feira ele não ia, ficava em casa, na Tijuca. Aí, por que você não vai toda semana? Não, quando eu opero sexta eu fico em casa. Por quê? Pode acontecer alguma coisa com o doente, ele ia sábado e ele passava a visita, visitava o doente. Pode acontecer alguma coisa sábado à noite, domingo de manhã, com ele passa mal, aí eu estou em casa e eu vou lá socorrer. Ele pensava isso. Muitos hoje vão e deixam assistente, tudo bem, vamos. Então ele era correto desse jeito. E eu tinha umas verrugas aqui no dedo, que eu fiquei curado com a dona Célia, lá de Juiz de Fora. Ela me deu 4 passes, eu botei água fluida, eu tinha 30 e poucas verrugas nas 2 mãos. A mãe era essa aqui, desse dedo, eu falei aqui, né? Era uma verruga imensa, grande, e 4 passes da dona Célia, de Campos, lá em Juiz de Fora, as verrugas sumiram. E eu trabalhava com ele, eu dava plantão com ele. E eu mostrava a ele. Ele segurava o dedo, olhava, não é possível, como é que pode? Ele está vendo? Aí ele via elas desaparecerem. Aí a resposta dele, não, então tá bom, eu vou levar 10 carcinomas, câncer de parótida, e quero ver ela curar. Ele não vai curar. Não vai, pode curar 1 ou 2. E se os 8 não tiverem o merecimento, não tiverem no programa deles a cura, então não vai curar. Se ela curasse todo mundo, teria uma fila de Juiz de Fora até uma Amazonas lá em cima. Que fila é essa? Não é a dupla dona Célia que ela cura todo mundo? Claro. Muitas vezes, a cura do espírito é a doença do corpo. Então ele não pode ser curado. O Chico Xavier morreu cheio de doença. O olho doía, sangrava, e ele psicografando. O Chico é o maior exemplo de paciência, de testemunho evangélico que se conheceu na vida. Quem conheceu o Chico Xavier aqui? Quem conheceu, levanta o braço aqui. Quem foi lá? A Ângela, Delu, o menino, o irmão lá. Eu conheci ele, você conheceu. Então nós podemos dizer, sem fanatismo, que nós conhecemos do Chico. Estou pensando com o meu irmão em fazer um livro de casos do Chico Xavier, que eu sei um bocado de casos do Chico Xavier, contado por pessoas ou de ouvir. Meu irmão sabe provas e poemas, provas que ele recebeu na hora, inclusive uma do Eurípides Corrêa, que não está em livro nenhum. Mas então o Chico, ele acabava de psicografar em folha de papel, que é quase parecida com aquele papel de pão, e a caneta de molhar o tinteiro, quando ele acabava, ele copiava a psicografia dele para essas folhas e para mandar para a editora, né? Quando ele acabava, dava um vento, só ali, um vento, aí levantava a tinta do tinteiro e caía em cima das folhas, estragava tudo que ele estava fazendo. Ele começava tudo de novo, sem uma queixa. Sem uma queixa. Quer dizer, é o exemplo, ele deu todos os exemplos para nós. Então, nós que conhecemos ele, podemos dizer que nós conhecemos nesta vida um santo. Os santos de antigamente eram assim. São Francisco de Assis, né? Paulo de Tarso, talvez. E aqueles santos aí, aquele São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo,
estava almoçando com dois simpatizantes do cristianismo, colegas recentes, na Idade Média, na época dele, né? Só não sei, não me lembro que ano, que época ele viveu. Eu acho que foi na Inquisição, né? Na Inquisição, não sei, por aí. Então ele estava almoçando com os dois, aí um deles falou: Vicente, você acredita em tudo isso que você fala? Ele: acredito. Você tem fé em Deus, como você fala? Tenho. Então, se você tem fé como você fala, você não vai morrer agora. Por quê? Porque nós botamos veneno na tua comida. Aí sabe qual foi a reação dele? Continuou comendo normalmente. Acabou de comer e ficou conversando com eles. O veneno era tão forte que tinha que matar. Como não matou, os dois caíram de joelho, começaram a chorar e pediram perdão a eles e se tornaram cristãos. É um santo. O Chico passou coisas terríveis, gente que bateu nele. Uma vez ele estava um gato raivoso, polêmico, bravo, arranhava todo mundo, ninguém chegava perto do gato, e o Chico tinha gatos na casa dele para afugentar os ratos, que o rato ruía papel, as mensagens, as folhas dos livros. O Chico, ao lado dos Correios de Uberaba, os Correios fizeram uma sala, um aposento para os livros, o material que as editoras mandavam para o Chico, e primeiro iam para o correio e depois que mandar para a casa dele. E o Chico tinha a chave daquela sala. Que pessoa tem essa prerrogativa junto aos correios, né? Então, o Chico tinha. Aí tinha um gato raivoso, o Chico estava meio sumido naquele dia. Pô, ninguém acha o Chico, onde é que está o Chico? Cadê o Chico? Quando foram ver, o Chico estava quase querendo trepar no telhado, porque o gato estava preso numa telha lá em cima. Aí o amigo dela: ei, Chico, você vai cair daí, não sei quem. Aí foi lá, tirou o gato, e olha, ele é bravo, o gato é raivoso, hein? Ele: cuidado com ele. Aí o Chico falou assim: ô gato, eu vou te dar um passe, hein, para você melhorar, hein? Agora, que o gato comeu uma aranha venenosa ia morrer. Aí eu vou te dar um passe para você melhorar. Agora eu vou falar em nome de Jesus. E quando a gente fala em nome de Jesus, a gente tem que ter respeito, ouvir com respeito. Então você fica respeitoso aí, que eu vou te dar um passe, em nome de Jesus. Aí o gato se esticou, se espichou todo e ficou olhando para o Chico. O Chico deu um passe, aí pegava leite, um conta-gotas, botava lá na boca. O gato ficou amigo do Chico. Igual Francisco de Assis, que falava com os animais, conversava, a vibração dele, né? Então, meus amigos, que eu ia entrar no roteiro, não sei se não vai dar tempo, do irmão Jacó. O irmão Jacó, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um trabalhador, uma criatura, minha sogra conheceu, excepcional. Ele, quando desencarnou, ele sofreu e teve problemas, se viu sozinho, isolado, angustiado, e ele achava que ele ia desencarnar e ia para paragens superiores. Imediatamente, porque tinha sido espírita, ele doutrinou espíritas, ele trabalhou, achava que a mudança ia ser rápida, ele ia para lugares paradisíacos, nada disso. Ele sofreu aquela coisa toda. Olha o que ele fala. O que ele fala? Chegou uma hora, lá no leito de desencarnação, não lhe era mais possível governar o leme do barco material do corpo. E esse impositivo, ao que me parece, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Quer dizer, a gente morre e começa a ter um acesso muito mais íntimo e profundo da nossa personalidade. Aí ele fala mais adiante, que é uma coisa interessante, que nós podemos prestar atenção e estudar isso e botar em prática. Olha o que ele fala aqui, ó. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Ele viu aquele filme que os que estão desencarnando falam, relatam o filme da vida da pessoa, de trás para frente.
desde a vida intrauterina até, né, a hora que ele está desencarnando, a pessoa vê. Aí olha o que ele fala: insignificantes ideias, pensamentos, insignificantes ideias, que ele tira tanto quanto meus atos mínimos atos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se fossem revelados de roldão por um estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se meu pensamento num filme cinematográfico, aquilo que eu falei, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado que era ele mesmo. Então, caridade, o trabalho a gente faz. O Chico falou, não podemos modificar o passado, mas podemos fazer um fim novo. Trabalhar, pegar o Evangelho, ler toda noite. Posso pegar uma página desse livro aqui, o Rumo Certo. Depois eu vou fazer, eu sempre faço propaganda de um livro. Vocês já ouviram falar nesse livro? Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços. Tem aí na livraria? É o último, é um livro biográfico do Chico do Bacelli. Tem passagens lindas do Chico, comentários do Chico. Aqui nesse livro é que ele ficou. Ele foi visitar, ele foi no enterro da irmã Luísa, que era a que ele mais amava. E ele voltou machucado, ele voltou sofrido. Aí foi para o Bacelli. Aí a irmã chegou perto dele: o que houve, Chico? Qual o problema? Luísa desencarnou, não sei. Ele continue trabalhando, que é o remédio, principalmente junto dos necessitados, dos que estão piores do que você, e peça socorro a Deus. Aí que ele fala na prece, nesse livro aqui. Então quem conhece o livreiro aí, pede ele para comprar O Médium dos Pés Descalços. É aquela moça lá, a livreira, aí. Então a gente desencarnar, trabalhar, fazer o que pode, dentro do que pode. Deus não quer que a gente vire santo da noite para o dia, porque nós não podemos. Desde que a gente tenha boa vontade, faça o que a gente puder. Que Deus, a lei divina, julga a intenção. Fulano trabalhou pouco, fulano era atabalhoado, mas ele fez o que pôde, então vamos recambiá-lo. Porque além de Deus é misericórdia e amor infinito. Então aproveita a migalha. A poetisa falou: a migalha que deres a quem chora. A migalha. Um dia o sol do amor, da luz, da aurora, será teu prêmio na mansão divina. E lá em casa é tudo meio a meio. Eu com a minha esposa não é assim, os espiritismo meio a meio. Por exemplo, eu vou no supermercado, compro vassoura, a melhor que tiver. Então eu compro a vassoura, pano de chão, desinfetantes caros e bons, e dou para ela. Ela limpa a cozinha, o banheiro, tudo. Quer dizer, eu não comprei, meio a meio. Eu comprei, fui lá, tinha um trabalho, casa, veio lá, peguei lá, fui. Agora a gente desencarna e vê o que Azevedo Cruz viu: da luz do além vejo terras distantes, um quadro de expressão que nunca vira. Orion, Sírius, Aldebaran, Alfa e Lira, na celeste harmonia de gigantes. A saudade cruel é a força que me inspira. Em torno, todo o ambiente é belo como dantes, no reduto das rosas fascinantes, sustentadas aos toques da safira. Busco uma casa antiga, o coração estala. Encontro minha mãe, corro a beijá-la, inundado, que ficamos no amor que me inspira. Meu Deus, não quero o céu, mesmo em te amando. Quero ficar com minha mãe rezando na verdadeira paz que achei no mundo. Azevedo Cruz. Esse Frederico Filho
Viu a filha, de repente, quando saiu daquele torpor, viu a filha mais bonita que nunca. Eu não sabia se ela era minha filha ou minha mãe. Era um anjo. Um anjo, nós vivemos rodeados de anjos. Sabe quais são os anjos que rodeiam a gente? Ou uma pessoa da mãe, ou esposa, ou filha, ou amigo, ou parente que faça um bem a gente. Fez um bem, que fulano é um anjo. E fez um bem que eu estava precisando, supriu, acabou com uma necessidade que eu estava sentindo e necessitando uma coisa, e ele me socorreu. Aquela pessoa para mim é um anjo. Pode alguém falar mal dele, qualquer coisa, falar os defeitos. Não. Isso é com você, mas para mim ele é bom, porque ele é um anjo. Não é isso? Então teve uma menina pequenininha, quer ver? Uma menina pequenininha, loura, que chegou numa casa de presentes, ficou olhando através do vidro, achatou o nariz. Quantas crianças, quando achatam o nariz no vidro, e ficou olhando. Aí entrou o dono da loja, estava sozinho, ficou olhando, né? Aí, olha menina, os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha mãe. Pode fazer um pacote bem bonito, dizia ela. O dono da loja olhou desconfiado e falou: você tem dinheiro? Aí ela: tenho. Aí abriu um saquinho e algumas poucas moedas em cima do balcão. Aí ela: sabe, quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que mamãe morreu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficará feliz com um colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar ali, fez um embrulho bonito, botou um papel vermelho, uma fita dourada, aquela coisa toda bem feita, e deu para ela. Ela saiu toda contente. Isso. Quando estava no entardecer, quase na hora de fechar a loja, aí entra na loja uma linda jovem de cabelos loiros e olhos azuis. Colocou sobre o balcão o colar já conhecido, o embrulho desfeito, e perguntou: este colar foi comprado aqui? Sim. Quanto custou? Aí o dono da loja percebeu e falou: não, isso é um segredo entre o vendedor, o dono da loja e o freguês, o cliente. Não falou, né? Aí ela disse: mas a minha irmã, foi ela que levou este colar. Ela tinha apenas algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. E disse: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem, enquanto suas mãos tomavam um pequeno. Quer dizer, o homem era uma pessoa sensível, né? E aceitou, deu o colar para. E a menina, que alegria ele proporcionou para aquela menina, né? E para a moça também, né? Que cuidava da família. Quer dizer, então a vida, essas coisas, gestos insignificantes, segundo aparentemente insignificantes, segundo Frederico Figner, são esses que nos elevam, porque eu sabia uma provinha que falava do valor dos gestos pequeninos, o alcance que eles têm para nós. O Dr. Bezerra fala: faça direito às coisas pequeninas, para merecer e aprender a fazer as grandes um dia. Eles eram ingleses, né?
Lá quando nós estávamos fundando Eurípides Barçanufo, foram 2, faltam, para vocês fiquem felizes, que faltam só 3 minutos. Então, cultivei a paciência de vocês por 50 minutos. Que beleza, né? Vocês acrescentaram 50 minutos no dia de hoje de paciência. Quando estávamos fundando o centro, estávamos construindo um salãozinho pequeno, aí o caminhão deixou alguns tijolos na porta da calçada, né? No domingo de manhã. Aí dois rapazes chegaram lá, conhecidos. Queremos trabalhar. Vocês estão fundando o centro? Somos espíritas, queremos trabalhar. Aí falaram para mim, né? Eu devia estar inspirado, eu estava com boas ideias. Está vendo aqueles tijolos ali? Vocês pegam os tijolos e botam lá para dentro, que senão o ladrão pode roubar de madrugada. Pega então, não é brincadeira carregar tijolo, um monte de tijolo, sei lá quantos, 500 tijolos. Eles carregaram a manhã inteira tijolo, suaram, tiraram a camisa, beberam água. E um está lá até hoje. Continua. O outro deve estar na Singapura ou na Bélgica, correndo. Nunca mais sumiu. Carregou tijolo e desapareceu. Então, é isso, minha gente. Teve um espírita famoso que, acho que foi Kelvin Van Dyne, não era um espírita famoso, que nome, né? Não sei se é sueco, Kelvin Van Dyne. Ele deu um livro pelo Paulo Vieira, que é um livro muito bom, e agora está dando pelo Alaor Borges, que é um médium de Uberaba, que também identifica espíritos que desencarnaram. Esteve aqui domingo no Eurípides e recebeu 5 mensagens de pessoas que tinham desencarnado. E sabe quem é o Alaor? Ele já esteve aqui, não? É só convidar ele que ele vem aqui. Agora tem que ter alguém para hospedar ele em casa. Ele gosta de comer bem, ele come bem. Só para é que ele vem sábado e domingo. Não, ele vem sábado e domingo, então é o dia da comida gostosa da minha família. Ele não vem assim. Então vocês vão ter que fazer comida gostosa para ele. Isso, Pedro Paulo, ele já foi 4 vezes no Eurípides Barçanufo. E ele identifica o espírito, mas a gente percebe o estilo do médium, que o Frederico Figner fala aqui nesse livro. Por isso que o espírita tem que estudar. É quase impossível o médium receber na totalidade o pensamento do espírito. Ele preenche o pensamento do espírito com o cabedal dele e o estilo literário dele, médium. O Chico cansou de receber mensagem de espírito suicida, cuja mãe, principalmente, e o pai mereciam receber uma notícia. Então o Emmanuel ficava ali do lado, o guia do espírito ali do lado, o suicida praticamente não dizia nada. Quem dizia era o guia do suicida e quem escrevia era o Chico com o estilo literário dele. Mas o sentido das palavras, da comunicação, esse que tinha que ser analisado e confortável. O Chico acabava de receber mensagem, Chico Xavier, que é o único médium que eu tenho notícia, que recebia o espírito desencarnado. Quando você lia Manuel, eu leio Manuel, antes de virar a folha para ver quem deu a mensagem, eu falo Manuel. Quer dizer, eu lembro do espírito e esqueço o médium. É o único. Por causa do estilo. Agora, não quer dizer que os outros, não. Tem que ver o conteúdo, Kardec fala isso. Tem que ver o conteúdo da mensagem. Né? Então, meus amigos, para encerrar, eu vou ler aqui, se dá tempo, Maria, dá tempo, hein? Aqui.
Encontrei-te a carpir no cipoal medonho, ante o braseiro ao sol, ao mosquito e a secura. Quem visse a lhe dar, julgaria loucura a força do ideal que te guardava o sonho. Revejo-te a cavar da estrada que transponho, outros estão contigo abrindo a terra escura. Choças surgem no chão sob a taipa insegura. Aqui além reponta um semblante risonho. Passo mais tarde, em ti vejo o senhor da aldeia. É noite, alguém me guia à luz de uma candeia. Cresce o burro a brilhar pelo solo fecundo. Hoje, voltas do além e a vida te revela que o teu sonho se fez cidade culta e bela, metrópole da paz no progresso do mundo. José Francisco Azeredo. Isso foi em homenagem ao Major Antônio Eustáquio da Silva Oliveira, fundador liberada. Então, meus amigos, muita paz. E se vocês quiserem que eu volte daqui a 2 meses, a responsável disse a Maria que me chama.